Olá, amantes da música e da cultura brasileira, sejam todos muito bem-vindos ao programa Samba para Ler, um projeto do Bolsa Cultura, da Fundação de Esporte e Cultura e do município de Franca. E é com grande alegria que eu apresento o cenário literário e cultural, onde nós estamos gravando este primeiro episódio. Bem-vindos à Biblioteca Pública Municipal de Franca. Localizada em Franca, São Paulo, este lugar fascinante é o cenário perfeito para uma experiência verdadeiramente única. A Biblioteca Pública Municipal de Franca tem uma história rica e inspirada, fundada por um nome que vocês já ouviram aqui no município falar muito, de Estevão Leão Borrow, em 1884, e posteriormente designada Biblioteca Pública Municipal Dr. Américo Maciel de Castro Júnior. Bom, ao longo de sua história, a biblioteca teve vários endereços, sendo o local atual o Colégio Champagnat, aqui na Avenida Champagnat, número 1808, no centro de Franca. Este acervo sensacional conta com 57.146 livros, representando um tesouro de conhecimento. Esse espaço oferece uma variedade de serviços à comunidade, incluindo atendimento ao leitor, consultas e empréstimos de livros, acesso a jornais e revistas, espaços para estudos e pesquisas, informática com internet e Wi-Fi, uma caixa de leitura para professores, gibiteca, brinquedoteca, exposições temáticas, cursos e capacitações em parceria com a Prefeitura e a FEAC, eventos diversos como encontros com escritores e workshops, um projeto permanente de leitura super bacana chamado Degustação Literária, que destaca autores brasileiros contemporâneos. Com certeza uma super dica para você quando vier a Franca ou sendo daqui visitar esse espaço. Bom, neste episódio de Samba para Ler, vamos explorar as páginas do livro Samba de Sambar do Estácio, de 1928 a 1931, de Umberto M. Franceschi, uma obra que nos transporta ao coração do surgimento do samba batucada no lendário bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Prepare-se para uma viagem no tempo e na música que promete enriquecer nossa compreensão sobre o samba e sua história. Então eu quero iniciar nossa jornada para você conhecer um pouquinho mais sobre o livro Samba de Sambar do Estácio, de 1928 a 1931, que é o resultado de 2 décadas de pesquisa do saudoso pesquisador musical Umberto M. Franceschi. Descobriremos como Franceschi, por exemplo, revela o período essencial da música popular brasileira, transformando o samba pelas mãos de figuras icônicas como Ismael Silva, Brancura, Bide, Newton Bastos, Getúlio Marinho e Heitor dos Prazeres. Esta obra descreve sambas com identidade própria, diferentes dos sambas machixes populares daquela época. Muitos músicos e compositores notáveis tinham ligações com o Estácio de Sá. O lendário sambista Donga, que é frequentemente creditado aí como a primeira composição de música de samba registrada, também tinha raízes ali no subúrbio. O Estácio de Sá era conhecido por sua vida boêmia e suas rodas de samba. Bares e casas noturnas, locais, atraíam músicos, artistas e amantes do samba, criando um ambiente propício para o desenvolvimento e a disseminação desse gênero. Localizado na região central do Rio de Janeiro, possui uma rica história, especialmente no contexto da década de 1930. Estácio de Sá é frequentemente considerado o berço do samba, por ter visto nascer a primeira escola de samba em 1928, a Deixa Falar,
legitimada por Ismael Silva. Abriga a escola de samba Estácio de Sá, campeã do Carnaval Carioca em 10 ocasiões entre 1965 e 2015. Este foi um marco importante na história do samba e do carnaval, pois Estácio de Sá e seus sambistas desempenharam um papel primordial na consolidação do gênero musical e na criação das primeiras escolas de samba. No bairro também nasceram dois dos maiores nomes da música brasileira, os cantores e compositores que moram no nosso coração, né? Gonzaguinha e Luiz Melodia. Incrível, né? Assim, saber dessas curiosidades. Agora, o livro nos mergulha também no cenário cultural do Estácio daquela época, revelando a intricada relação do samba com o candomblé, com o futebol e a prostituição. Por meio de depoimentos dos remanescentes da Deixa Falar, bloco que deu origem ao Samba da Sambar, exploraremos histórias fascinantes. Conheceremos personagens como a baiana Tia Ciata, cujo pó de ervas teria curado a perna do então presidente Venceslau Braz, e a época do futebol do Estácio, o Império, que abrigava a maior gafieira da cidade. Bom, Rio de Janeiro de 1930 agora. Para você entender completamente essa jornada, nós vamos contextualizar aqui o Rio de Janeiro da década de 1930. Era uma cidade em alvoroço, onde a música, a cultura e a vida cotidiana se entrelaçaram de maneira única. Alguns lugares como a Confeitaria Colombo, Arcos da Lapa, Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Café Anice eram locais icônicos do Rio de Janeiro na década de 1930, frequentados pela classe artística e intelectual. A Confeitaria Colombo, procedente do século XIX, destacava-se como um dos lugares mais elegantes da cidade, onde, para você ter uma ideia, músicos, escritores e artistas se reuniam para conversar e apreciar a culinária e a arquitetura sofisticada daquele local. Os Arcos da Lapa e os locais abrangentes eram conhecidos por sua vida noturna, agitada, abrigando diversos bares e casas de shows. O tradicional Bar da Brama, por exemplo, foi um ponto de encontro popular para músicos, artistas e boêmios, sendo palco de apresentações de samba e choro. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, por sua vez, foi um importante ponto de encontro para a elite cultural e artística da cidade. Ali, óperas, balés e peças de renome atraíam artistas e apreciadores das artes. No bairro do Leme, o Café Anice tornou-se um local de encontro para músicos e amantes do samba, onde figuras notáveis como Noel Rosa e Ari Barroso se reuniam para conversar, tocar música e trocar ideias. Esses locais eram centros de efervescência cultural e social na cidade, proporcionando um ambiente propício para compartilhar conhecimentos, o surgimento de colaborações artísticas e a celebração da rica cultura carioca. E muitos desses lugares, acredite, ainda existem e continuam a ser ícones culturais no Rio de Janeiro. Vamos falar agora do Ismael Silva, que foi um sambista e compositor brasileiro que desempenhou um papel notável na cena do samba do Rio de Janeiro durante a década de 1930. Ele é conhecido por contribuições suas muito significativas para o desenvolvimento do samba carioca. Ismael Silva foi um dos fundadores da primeira escola de samba do Rio de Janeiro, a Deixa Falar, em 1928. Seu trabalho como compositor e intérprete foi fundamental para a popularização do samba e suas composições como Adeus Batucada e Se Você Jurar se tornaram clássicos do gênero. Ismael Silva também foi um dos membros do grupo musical Turma da Vila, que incluía outros bambas talentosos como Noel Rosa, Almirante e Braguinha. Seu legado na história do samba carioca é inegável e suas músicas continuam a ser apreciadas até os dias de hoje. Bom, e a escola, de samba Deixa Falar? Entre seus membros notáveis encontra-se Ismael Silva,
o responsável, inclusive, por batizá-la. A analogia para o nome da escola surgiu da proximidade com a Escola Normal do Largo do Estácio, pois o Ismael imaginou que sua agremiação formaria professores de samba. É incrível! Embora alguns pesquisadores contestam essa versão, alegando a existência do termo que a escola de samba já existe antes de 1928. Os mentores da Deixa Falar, sambistas notáveis da época, tinham visões divergentes para o grupo. Oswaldo de Papoula, por exemplo, seu presidente, desejava criar um rancho, enquanto Ismael Silva buscava inovar com um bloco que excluísse elementos estruturais dos ranchos, como enredos, evoluções e bailados estranhos ao samba. No entanto, apesar das diferenças, ambos se desenvolveram para o crescimento da escola, que se destacou como uma das mais famosas entre os grupos carnavalescos da cidade, baseados no samba. Em 1920, Zé Espinguela, um pai de santo daquela época, especificou o primeiro concurso de sambas conhecido em sua própria casa, no Engenho de Dentro. E o objetivo era selecionar o melhor grupo de sambistas da cidade com a participação de 3 grupos, ou seja, as escolas de samba da época, Conjunto Oswaldo Cruz, Bloco Carnavalesco Estação Primeira e a Deixa Falar, que devido ao uso de instrumentos de sopro, acredite, foi desclassificada. Nesse mesmo ano, Bide, um bamba da escola, participou da primeira gravação em disco a utilizar instrumentos típicos das escolas de samba, marcando um ponto importante na evolução do gênero. Os membros da Deixa Falar também desenvolveram, introduzindo a cuíca e inventando o surdo no samba. E o bloco de samba Deixa Falar foi pioneiro na organização das escolas de samba no Brasil e serviu como base para o surgimento do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira em 1932. A Mangueira se tornou uma das escolas de samba mais famosas do Rio de Janeiro e continua sendo uma parte essencial do carnaval carioca. A criação do Deixa Falar e sua subsequente evolução para a Estação Primeira de Mangueira marcaram um momento significativo na história do samba e do carnaval no Brasil. Assim, Ismael Silva e o Bloco Deixa Falar são figuras cruciais na história do samba e do carnaval do Rio de Janeiro na década de 1930, contribuindo para a consolidação e disseminação do gênero musical e da tradição carnavalesca. O samba emergia com a voz das ruas, refletindo as complexidades da sociedade carioca da época. Então nós vamos explorar esse cenário vibrante e dinâmico que deu origem ao samba que nós conhecemos hoje. Eu quero falar para você que existe um material multimídia que acompanha este livro sensacional. Uma característica especial deste relançamento é a inclusão de um DVD multimídia. Este DVD reúne 100 músicas, 54 imagens, fotografias e gravuras e 21 depoimentos referenciados na obra. O material sensacional proporciona a você uma experiência completa, permitindo que os leitores se aprofundem ainda mais no contexto do livro. Destacamos também que o DVD oferece um mapa do Rio de Janeiro datado de 1935, com um roteiro enriquecido por fotografias, indicando um passeio desde o Largo de São Domingos até o Estácio de Sá, passando pelo Campo de Santana, pela Praça 11 e a Zona do Mangue. Quero aproveitar para enfatizar também para você a importância da leitura como uma porta de entrada para conhecermos melhor nossa rica herança cultural. Ao mergulhar nas páginas de Samba de Sambar do Estácio, de 1928 a 1931, nós temos a oportunidade de explorar não apenas a música, mas também a história, a identidade e as tradições do nosso país. A leitura nos permite viajar no tempo, expandir horizontes e compreender as raízes que moldaram nossa sociedade.
E para falar um pouco, né, de toda essa história e de tudo que aconteceu, a gente precisava trazer também alguém que pudesse trazer essa representatividade, porque não foi só glórias, teve muito sofrimento, teve muita luta e teve muita resistência. O meu convidado deste primeiro episódio é uma pessoa do município de Franca, né? E o nome dele é Thales Balbino, Tal Black. Eu vou contar para você um pouquinho dele. Thales Balbino é muito mais do que um advogado, criminalista e especialista na lei de drogas. Sob o nome artístico Tal Black, ele se tornou uma voz poderosa nas periferias da nossa cidade e da nossa região, expressando a realidade dessas comunidades e valorizando o movimento negro por meio de suas letras contundentes e emocionantes. Com uma formação sólida em direito, incluindo uma pós-graduação em processo penal e sua afiliação à Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Thales Balbino trouxe sua habilidade analítica e sensibilidade para a música rap. Suas canções não apenas denunciam as injustiças sociais, mas também oferecem um olhar crítico e esperançoso para um futuro melhor. Tal Black não é apenas um rapper, ele é um contador de histórias narrando as experiências das comunidades marginalizadas, destacando questões de justiça social e promovendo a igualdade racial. Suas letras são uma mistura única de poesia urbana, protesto e celebração da cultura negra. A música de Tal Black não se limita ao entretenimento, é uma chamada à ação, uma voz que ecoa os anseios e lutas das periferias. Sua arte é um espelho da realidade, refletindo tanto a dor quanto a resiliência das comunidades que ele representa. Então, quero apresentar para vocês meu convidado, né? Dr. Thales Balbino, mas hoje Tal Black, que pode falar para a gente das duas versões, como artista, né, como cantor, compositor e também como uma pessoa experiente. A minha pergunta para você, primeiro agradecer, né, a sua presença aqui, obrigada por ter aceitado, né, esse convite. Considerando o histórico da criminalização, né, da vadiagem no Brasil, que remonta ao Código Penal de 1891 e se consolidou na Lei de Contravenções Penais de 1942, na qual a vadiagem era definida como crime para aqueles que se entregavam habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que assegure meios bastantes de subsistência ou de prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Como essa história impactou e inspirou as suas letras e seu ativismo em prol da justiça social e racial? Então, na época da abolição, né, na época da abolição da escravatura, o que eles fizeram? Eles pegaram os negros e falaram assim: agora vocês estão livres. E aí o negro foi para a rua. A partir do momento que o negro foi para a rua, eles não poderiam trabalhar, porque ninguém ia pegar. Porque, vamos dizer, se a pessoa estava sendo escravizada e não precisava ser pago, eles não iam arrumar serviço com mão de obra remunerável, né? Não poderiam estudar. Então, através disso, os negros muitos ficaram na rua e outros foram para os morros, né? Que hoje conhecido como favela e comunidade. Através disso, aconteceu o quê? No decorrer do Código Penal, se fizeram várias leis ali para se poder punir, né, esses negros. E uma delas foi essa lei da vadiagem. Por quê? As únicas pessoas que não tinham renda, as únicas pessoas que não tinham trabalho lícito, né, e um endereço fixo, eram os negros, porque eles não tinham aquela, vamos dizer, eles não foram amparados com aquela injustiça que sofreram. Ainda não tinham se estabelecido, né? Exatamente. Então, através disso, se usava um código penal para punir. E isso a gente vê até hoje. Por quê? Igual eu, como sou advogado criminalista, muitas das vezes a gente necessita de demonstrar para o magistrado, demonstrar para o juiz ali da causa, que o cliente ele tem trabalho lícito, endereço fixo, né?
e também um dos requisitos que é não ter os maus antecedentes. Mas os mais importantes é trabalho lícito e o endereço fixo, normalmente na comarca onde ele está sendo julgado. Isso é para quê? Para o Código Penal, o processo penal, ele vê como uma garantia da ordem pública. Para que eles fazem isso? Para demonstrar que a pessoa que está sendo acusada, ela não vai se safar da lei penal ali. Ela não vai fugir daquela sanção penal que ele pode se acarretar a ter que cumprir. Né? Mas na Constituição Federal ela mesmo assegura, né, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, no caso, até hoje há essa seletividade penal, porque, querendo ou não, muitas das vezes uma pessoa em condição de rua, ela vai ficar presa porque ela não tem endereço fixo, e é o que acontecia antigamente. Então a gente vê que as leis, ela ainda tem essa seletividade punitivista, a seletividade penal para poder punir. Através das minhas músicas, eu tento demonstrar isso. Por quê? Porque a gente está aqui para ter a informação, demonstrar a informação, buscar também a informação através da leitura, através de buscar o que você, por quem são seus ancestrais e o que você não passou e quem ali atrás, ali, os seus avós, bisavós, o que eles sofreram para a gente estar aqui hoje. E no hip hop foi a mesma coisa. O samba sofreu bastante, porque foi um dos primeiros gêneros culturais, musicais das pessoas negras no país. Então, imagina o que eles não sofreram para poder estar produzindo ali a cultura para as comunidades. Então, através do hip hop, através do rap, eu tento demonstrar isso, demonstrar que a gente está aqui para lutar contra isso, com essa seletividade penal, com essa desigualdade racial e social que tem no Brasil, e essa segregação, né, socioeconômica, que a gente vê que há essa barreira. Um shopping, por exemplo, você vai no shopping, você vê que as pessoas que estão consumindo, a maioria são brancas, e a minoria é as que estão trabalhando ao redor, né, como garçom, como faxineira do local. Então, através da minha música, eu tento demonstrar e busco sempre demonstrar a luta, né, para a gente sair do patamar que normalmente a maioria da população está, e também buscar sempre a informação. Tá bom, muito obrigada, viu, pela sua participação nesse primeiro episódio, né, desse programa que resgata a história do samba e incentiva, né, dentro da arte e da cultura, para que as pessoas possam realmente se antenar e conquistar, né, os seus espaços. Obrigada, viu, Dr. Thales? Obrigada, Tal Black, né? Muito obrigado. Pela participação, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada. Gente, infelizmente, né, nosso tempo está se esgotando, porque tudo que é bom passa rapidinho mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado demais deste primeiro episódio do programa Samba para Ler. Deixem seus comentários aqui, por favor, perguntas, dúvidas, né? E que este programa possa realmente motivar você a se aventurar no mundo da leitura. Esse livro, né, Samba de Sambar do Estácio, de 1928 a 1931, com certeza vai permitir que você faça uma grande viagem na literatura, na música e vai te conectar, né, com essa nossa rica história. Lembrando sempre que a cultura negra brasileira desempenhou um papel crucial na formação da nossa identidade cultural. E é isso, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, este é o nosso jeito de contar a nossa história.